Olá, boa noite. Eu me chamo Lani Alves, sou estudante do curso de Direito e no dia primeiro me veio assim, eu estava com o Felipe Encarnação, a pessoa que está comigo aqui presente, meu colega de curso também, pelo Direito da UFPEL, e nós começamos o dia observando as notícias que estavam nos veículos de notícias, né, enfim. E o que nós vimos não foi muito interessante, porque foi cada vez mais sendo ressaltada uma ameaça de golpe para o dia 7, assim, sempre bem nas entrelinhas, porque se você deixar de forma mais clara, você tem um atentado contra a democracia de forma bem evidente. E o chefe do executivo ele tem trabalhado muito nas entrelinhas e ele faz isso inclusive desde antes de ser eleito como presidente. Sempre como deputado, ele já fazia esse tipo de ação que nos influencia de forma direta. Os atos dele, mesmo quando não praticados através de atos normativos, principalmente por meio dos decretos, mesmo quando apenas através do discurso, eles nos afetam, principalmente quando se trata de populações LGBTQIA+, populações de mulheres, populações de pessoas negras, enfim, e aí você vai ter uma ramificação muito grande, mas principalmente quando ele ataca muito a democracia de uma forma geral, já que nos discursos dele também ele deixa muito evidente um certo apego à época da ditadura, que foi exatamente o momento em que a democracia mais sofreu. Essa democracia que a gente tem lutado arduamente, historicamente, no Brasil, a fim de conquistá-la. Tanto que a Constituição Federal, a última, a vigente, a de 1988, é conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela vai resguardar esses direitos, ela vai proteger das formas mais possíveis, inclusive através dos remédios constitucionais, que são meios onde a gente pode entrar, atuar, para resguardar os princípios, as bases da Constituição. Diante disso, eu passo a palavra para o Felipe Encarnação para que ele possa se apresentar e, posteriormente, eu inicio a minha fala. Passo a palavra para você, amigo. Olá, tudo bem? Desculpa a microfonia. Acho que agora mesmo. Pronto, perfeito. Tá. Perfeito. Agora sem microfonia, perdão. Meu nome é Felipe Encarnação, sou estudante de Direito da Universidade Federal de Pelotas, sou também parte do coletivo LGBTQIA+, da Faculdade de Direito, Corpos Livres. Sou estagiário na Defensoria Pública da União e nós estávamos conversando, eu e Ilane, quando ocorreu, né, começou a sair diversas notícias, inclusive do dia 7 de setembro, e diversas notícias que fazem com que a gente comece a perceber os atentados, né, que são desde 2018 até aqui, né, contra as instituições e principalmente contra a democracia. Por mais que não deixe isso claro, explícito, né, nos seus depoimentos, inclusive fala que é para manter a Constituição e para seguir a Constituição, né? Mas nós não vamos discutir de maneira geral, a gente vai discutir sobre vidas LGBTQIA+, sobre os nossos direitos conquistados e a importância de se garantir
a Constituição, a seguir a Constituição, e que haja a democracia, que esteja ainda presente a democracia na nossa sociedade. Eu passo para a Lani, ela vai falar um pouco o histórico do movimento LGBTQIA+, de toda a sua construção, e logo depois eu falo uma visão internacional, né, do Brasil, né, como o Brasil está sendo visto internacionalmente, e os direitos LGBTQIA+, aqui na América Latina, né, para a gente entender mais ou menos o contexto de como nós nos encontramos. Então, eu me chamo Lani, como já dito, e desde 2016 eu faço pesquisa na área de ciências criminais junto ao Projeto Libertas, que é um projeto vinculado à Faculdade de Direito, e durante o período de produção da minha monografia, eu direcionei o meu trabalho para as populações LGBTQIA+, em situação de cárcere. E, para tanto, para trabalhar o contexto histórico, as teorias, eu adentrei na teoria queer e na teoria feminista, que eu já trabalhava, inclusive, através do coletivo Nosotras e do coletivo Corpos Livres, o qual representa essa primeira live. Bom, então vamos fazer um panorama histórico. E como já bem sabemos, como estudantes do direito, o direito, o nosso direito brasileiro, ele tem uma enorme influência europeia, né? Tanto que em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I assinou a lei que criava os primeiros cursos de direito no Brasil. E autores como Tagliavini vão demonstrar como esse processo ocorreu. E ocorreu, sobretudo, veja só, para formar as elites dirigentes brasileiras em substituição à formação até então recebida em Coimbra. Só um parêntese. O autor relata nesse texto, inclusive eu vou deixar disponível o link do Drive para que vocês tenham acesso a toda a bibliografia trabalhada aqui. Ele vai falar como as elites brasileiras iam estudar em Coimbra para poder implementar o direito aqui, em um país que estava começando a se organizar na questão normativa, na base do Estado, enfim. Então, o que acontecia? Os estudantes brasileiros sofriam xenofobia em Coimbra. E, diante disso, foi necessário criar universidades aqui. Então, nasciam assim as faculdades de Direito de Olinda e São Paulo. Posteriormente, em 1854, a de Olinda foi transferida para Recife. Essas faculdades não nasceram universidades, mas cursos isolados, e não com a preocupação primeira em formar bons juristas em direito pátrio, mas em formar dirigentes para um país que nascia em um direito transplantado. Vejam só. Portanto, sem observação das questões que nós tínhamos aqui. Então, o que aconteceu? Uma perpetuação do processo de colonização. Só que, né, nesse momento, esse processo de colonização começou a ocorrer a partir de nós mesmos. Nós mesmos começamos a nos colonizar a partir desses primeiros dirigentes, e a gente vem perpetuando isso no direito sem muitas vezes nem perceber. Então, alguns séculos antes, a população indígena foi a primeira que, além de ter seu espaço e seus corpos tomados para a exploração, né, também foi a primeira que, neste solo brasileiro, também teve suas sexualidades colonizadas, de acordo com trabalhos publicados como o do autor Estevão Rafael Fernandes pela UNB. Ocorre que, para entender o porquê e como isso ocorreu, precisamos fazer uma breve viagem no tempo, chegando mais precisamente na primeira lei escrita, em um cenário, portanto, em que não existia conhecimento científico e que a lei que valia era a lei do mais forte. Exatamente. Olho por olho, dente por dente, a gente está falando do Código de Hammurabi. Foi o primeiro código de leis que vigorou assim, na história do Império da Mesopotâmia, quando Hammurabi governava esse império. Então, fazendo uma análise histórica, e é muito importante que a gente traga autores que falem sobre esse panorama histórico para que a gente possa contextualizar e vá contra essas invertidas do presidente, que não tem base. Os repórteres vão perguntar
qual que é a fonte, onde é que está a prova, e aí ele não mostra, né? Ele não tem. Então a gente vai trazer dados, trazer autores para ressaltar, para fortalecer a nossa argumentação aqui. Isso é muito importante no direito e em todas as áreas da ciência, né? Então, a Maria Rafaela Silva, que é mestre em História e Estudos Culturais pela UFRJ, identificou o início de tudo isso mais ou menos há 70 mil anos atrás. Sim, a gente precisa ir bem longe para poder entender. No momento da Revolução Cognitiva, a qual nos deu capacidade de imaginar e inventar as coisas, e não só para contar histórias e criar objetos, como o Machadinho, mas também para desenvolver classificações hierárquicas e códigos legais. Embora não se tenha nenhuma evidência da sistematização de um projeto de poder, temos como fato de que por onde a nossa espécie passou, as demais espécies humanas foram extintas. E esse domínio maior do ser humano sobre o espaço que ocupava, então, vai culminar no evento que posteriormente ficou conhecido como Revolução Cognitiva, que nos permitiu, então, criar modelos técnico-cognitivos para a criação das primeiras sociedades. Nesse cenário, então, ocorre a criação dos primeiros códigos simbólicos, que vão direcionar esses sistemas, as primeiras regras morais, culturais, e essas transformações permitem a criação do que ela vai chamar de máquinas de ficção coletivas, que vão culminar nos primeiros códigos legais. E estes podemos observar que tratam-se de grandes conjuntos de realidades imaginadas, já que essas realidades anteriormente não existiam, né? Éramos apenas caçadores-coletores e de repente a gente está vivendo numa sociedade complexa. E o melhor exemplo disso é exatamente o já mencionado Código de Hammurabi, o qual não era de fato um código que visava promover justiça, tal como conhecemos hoje, tal como a Constituição visa resguardar, mas para criar todo um sistema de elementos, que são, em definição, são instituições dentro de todo um corpo social. Esse sistema se torna indispensável para a implementação de ordem, né? E quem vai falar isso é o Michel Foucault. Ele vai promover, então, a distinção social, a distinção política, a separação entre gêneros, quem pode votar, quem não pode votar, as diferenças de gerações e o poder que essas gerações têm de se manifestar nesse grupo. Então, no Código de Hammurabi, é estabelecido, nos termos da lei, a supremacia do homem sobre a mulher e sobre a propriedade de forma geral, né? Então, as classes sociais vão variar entre os superiores e os comuns, que também são os escravos. E, além disso, ele estabelece, em cima de uma ordem mágica, né, uma noção de que o poder do rei emana de deuses. E se observarmos o preâmbulo da nossa Constituição, observaremos também essa retórica divina. Observem, abram suas constituições, deem um Google. E a partir dos séculos 17 e 18, a gente vai ter, então, a confabulação dos primeiros estados modernos, através do que a autora chama, a Maria Rafaela, de racionalidades imaginadas. Então, eu trago o seguinte questionamento. Por que uma travesti em um restaurante ou dentro de uma universidade consegue incomodar mais do que um policial dentro de uma escola? Um ambiente que é de ensino, é de aprendizado, e não de violência ou a prevenção dessa violência. Enfim, a gente vai entender isso muito mais através da criminologia. Então, a gente precisa fazer um pulo na história e chegar na Idade Média. Então, quem vai explicar muito brilhantemente através de documentos históricos e artes da época, inclusive de trabalhos de Shakespeare, Caliban e a Bruxa recebe esse nome por causa de uma peça shakespeariana, é a filósofa italiana radicada nos Estados Unidos, Silvia Federici. Ela vai nos mostrar que entre 1347 e 1351, a peste negra dizimou cerca de 30 a 40% da população europeia, em uma época onde a economia girava em torno do trabalho braçal. Nesse cenário, a Igreja Católica, principal instituição na época, junto com o poder soberano que tinha,
estipulou um conjunto de todo um panorama de controle sobre o sexo, o qual passou a ser permitido diante da necessidade de novos trabalhadores somente para fins procriativos. Precisava racionalizar, precisava, enfim, precisava de gente, então vamos usar essa máquina que a gente tem, esses corpos que a gente tem para se tornar corpos úteis. Quem incorresse no que ficou classificado como pecado nesse momento, né, sofria duras penas, como confisco de suas propriedades, de lares, e em muitos casos eles eram castigados até com pena de fogueira. Eles eram chamados de hereges, assim, junto com outro grande grupo de pessoas que ia contra ou questionava os dogmas da igreja. Então, observamos nessa conjuntura a formação de um pecado, que posteriormente passou a receber a classificação de crime, punido ainda em muitos países na atualidade, inclusive com pena de morte. Então, a gente pula agora para o Brasil colônia, onde tivemos a influência ainda do Tribunal de Santo Ofício, onde a gente teve essas penas que a gente já mencionou, e eu acrescento também que dentre as penas, que ainda teve alguns resquícios, mas muito poucos, da pena de fogueira, de pena de morte pela fogueira, o nome da pessoa que incorria no crime de homossexualidade não era escrito em seu túmulo, ou seja, precisava ser esquecido, né, para mostrar que não existia. Então, quando a gente vê esse discurso dizendo que, no meu tempo isso não existia, na verdade, tinha toda uma política de invisibilização dessa população. O nome da pessoa era difamado até a terceira ou a quarta geração de sua família. Então, era uma vergonha para a família ter alguém homossexual nela. Tanto que até hoje a gente ainda tem muito disso, já muito combatido graças aos movimentos. E os bens, mais uma vez, eram confiscados pela coroa portuguesa. E no Código Criminal do Império de 1830, aconteceu esse processo de descriminalização da homossexualidade. Entretanto, não houve uma política de inclusão dessa população ou de modificação desse pensamento durante centenas de anos perpetuado, né? Então, continuou sendo uma espécie de pecado. E aí a gente vai trazer, então, a questão da criminalidade para a América Latina. Como a Europa era conhecida, era observada pelos outros lugares do mundo como centro do conhecimento, até porque eles tomavam isso para si, né? Eles ali em cima no mapa, sempre, e a gente embaixo, sob sempre essa perspectiva. Eles transplantaram também os pensamentos criminológicos. Então, teve um autor, que é o Cesare Lombroso, que ele vai descrever o perfil do criminoso. E o que ele vai fazer? Por quê? Como que ele chega nessa conclusão? Ele vai passar por algumas prisões, não lembro qual que é o país da Europa, em alguns lugares, e vai observar que o criminoso, ele tem características negroides, ele tem tatuagens, ele tem a pele mais escura, e só que o que o Cesare Lombroso faz? Ele observa o perfil da pessoa que é criminalizada, não necessariamente o perfil do criminoso, porque aí ele comete esse erro crasso, né, de estipular um perfil e dizer que todo mundo que tem esse perfil necessariamente é criminoso, tanto que até hoje a gente também tem a população negra como um alvo do sistema criminal e, assim, muito menos do que já foi um dia, as tatuagens ainda são vistas como um estigma, né? E a população indígena, claro, entrou nesse meio também. Enquanto, bom, só um pequeno parêntese. Quando os portugueses chegaram aqui, alguns autores contam que eles estavam famintos, doentes, famélicos, e os indígenas acolheram eles. Enquanto que os indígenas estavam preocupados, assim, nossa, de onde que esse pessoal veio? Esse pessoal é diferente? Na Europa estavam se questionando se poderiam ou não escravizá-los. Por quê? Porque tinha essa questão dessas teorias já eugenistas, na verdade, muito embasadas também nessa questão das espécies, de hierarquias, desse darwinismo, e aí a gente vai entrar numa discussão ampla. Eu vou seguir aqui para a gente seguir, então, para o eixo científico. Então, a homossexualidade, com o passar do tempo, ela deixa de ser uma questão jurídica e passa a ser uma questão científica.
no século XIX, essa medicina composta por homens brancos da burguesia, ela vai classificar a homossexualidade como doença. Então, a ciência, a gente observa muito que ela é utilizada, principalmente a ciência positivista, como um mecanismo de justificação de crenças. Então, ela vai deixar de compor o campo das patologias somente em 1990, quando ela é retirada das CIDs, né, Classificação Internacional de Doenças, pela OMS. Eu vou puxar aqui, alguns anos depois, 1969, que acontece um grande marco para o movimento LGBT na história mundial. Tanto que o Dia Internacional do Movimento é 28 de junho. Dia 28 de junho de 1969, aconteceu uma rebelião em Stonewall Inn. Era um lugar, assim, por causa dessa perseguição histórica, era muito difícil que a gente tivesse um ambiente para socializar, para viver, para ser livre, para ser quem realmente é. Então, alguns lugares isolados, em alguns lugares isolados de forma muito escondida, porque a polícia reprimia, o Estado reprimia, mesmo que não pela norma jurídica, mas pelas questões morais. Esse local, esse bar, Stonewall Inn, ele sofria diversas investidas. E aí, nesse dia 28 de junho de 1969, aquela população que sofreu essas investidas, ela disse assim, não, vocês não vão mais nos submeter às suas violências, às suas agressões. Então começou uma rebelião. E essa rebelião durou dias, durou semanas, e tomou também teve o apoio da população que vivia ao redor. Esse evento se tornou um marco histórico e, como eu já mencionei, hoje em dia a gente tem o Dia do Orgulho. Pulando para a época da ditadura militar, a gente tem um autor que se chama Renan Quinalha, que vai falar como a população homossexual, a população LGBTQIA+, sofreu repressões durante o período de ditadura militar. Durante muito tempo, né, a gente vai se unindo, vai se fortalecendo, então chega o período da ditadura e eles vão lá e cortam, porque, né, a ditadura, a gente acaba esquecendo, mas a ditadura não foi somente militar, a ditadura foi civil, militar, tanto que teve aquela passeata, passeata da família com Deus pela liberdade, que ela era muito composta por pessoas conservadoras, em grande parte cristã. Então a gente teve essa união da população com os militares. Então, assim, tal como Bolsonaro está fazendo agora. Ele está incitando, principalmente a população evangélica, a população cristã, para mostrar que, assim, através das fake news que seguem soltas pelos WhatsApps, principalmente, e fica muito evidente, principalmente porque ele vetou o trecho da lei que revogava a Lei de Segurança Nacional, onde imputa uma pena de 1 a 5 anos para aquelas pessoas que incorrerem nesse crime de disseminação de fake news. Vocês podem ver melhor a letra da lei. E não dá para a gente passar sem falar também sobre a população homossexual no período do nazismo, né? As pessoas tendem a atrelar muito, até porque foi o principal povo inicialmente atacado pelo nazismo, o povo judeu. Só que o povo judeu também teve a companhia no Holocausto, né, da população negra, população estrangeira, população de mulheres que eles colocavam como mulheres lesbianas, que eram mulheres homossexuais ou mulheres que não se comportavam de acordo com as normas estabelecidas para as mulheres, e a população LGBT, a população de homens, principalmente homossexuais, que eles recebiam a classificação e cada um tinha um símbolo específico que era para que fosse identificado dentro dos campos de concentração. No caso, a população gay, a população de homossexuais, tinha um triângulo rosa. Tanto que aqui no Brasil, a gente teve a organização do movimento Triângulo Rosa, que foi um movimento que, inclusive, seguiu muito forte, muito firme e entrou nas discussões para a inclusão de direitos da população LGBTQ+, dentro da Constituição, no processo constituinte.
Bom, eu gostaria de mencionar só Alan Turing, porque ele é simplesmente a pessoa responsável para que a gente esteja fazendo essa conexão agora, nesse momento. Alan Turing é o pai do computador. Ele criou o computador, a primeira máquina que conseguiu decodificar mensagens enviadas pela Alemanha para a organização de seus ataques. Então, se a Segunda Guerra teve fim, foi por causa, principalmente, eu diria, do Alan Turing, pessoa extremamente importante, e era homossexual. Alan Turing, recentemente, ele foi perdoado pela coroa da Inglaterra, ele era inglês, perdoado, e assim, isso não faz sentido nenhum, porque ele foi penalizado. Ele poderia ter sido preso, ter sofrido a pena mais severa da época, e em vez disso, ele conseguiu passar apenas por um tratamento hormonal. Esse tratamento afetou o biológico dele e o psicológico dele de uma forma severa. Violências que seguiram ocorrendo. E só um dado aqui, a cada 24 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. E aí eu vou pular aqui para a criminologia queer, que é a minha área de atuação, né? Estou trabalhando, fazendo um artigo junto com o professor Bruno Rota nessa área. Então, a teoria queer, ela vai surgir mais ou menos na década de 90. Teresa de Lauretis, se eu não me engano, o nome da autora que vai cunhar esse termo pela primeira vez. O que é o queer? O queer, que vai ser trabalhado posteriormente pela Judith Butler e pela Guacira Lopes Louro, que é uma professora da URGS, aqui no Rio Grande do Sul. O queer é um ser viajante. Imagine aquele caçador-coletor de antes de toda essa socialização. Aquele ser vivendo agora, aquele ser livre dessas normas, mas, claro, precisando respeitar os princípios morais e os princípios legais, os princípios constitucionais, principalmente. É esse ser que caminha, que se direciona, que faz trocas, que age, enfim, esse ser humano que vive no mundo. E eu tenho um livro que, não meu, claro, mas tem um livro que eu adoro, que eu tenho utilizado bastante nas minhas pesquisas, que é a Criminologia do Preconceito. Esse livro, ele vai demonstrar, dentre várias outras coisas, a questão do preconceito racial e homofóbico. E ele vai mostrar como, nessa criminologia do preconceito, como a piada, ela tem esse papel de camuflar violências. Você traz para o lado do cômico, mas, na verdade, ela esconde violências, como, por exemplo, piadas contra mulheres, piadas contra loiras, piadas contra cearenses. Minha família é cearense, eu odeio piada contra cearense porque eu acho extremamente desrespeitosa. É xenofóbica. Você está agredindo um grupo, tal como Hitler atacou os judeus. Você segue perpetuando essa mentalidade. Assim como contra a população homossexual. Tem muitos comediantes ainda extremamente famosos que nos seus discursos atacam a população homossexual através de suas piadas. E tem muita gente que ri, porque não enxerga. Tem uma... a Bira, esqueci como que é o canal, Algoritmo da Imagem. Ela vai mostrar, ela faz ciências sociais, se não me engano, é uma travesti, e ela vai mostrar como os nossos olhos estão desatentos, como a gente enxerga a realidade sem entender o que realmente está acontecendo, sem a base para ler o que está acontecendo. Então, a piada, ela vai assim, esconder, vai camuflar muito isso, tanto que Bolsonaro, até recentemente, antes de ser eleito, era visto pela população do Brasil como uma piada, né? Ninguém levava a sério, eu não levava a sério que Bolsonaro ia ser eleito, mas através da piada, ele conseguiu se comunicar com esses grupos, com esses diversos grupos, tanto que não é só o evangélico, é aquele que ainda louva o nazismo, foi o representante principal da Ku Klux Klan que elogiou ele, disse que ele soa como nós, né, na linguagem dele. Enfim, então a criminologia queer, nesse panorama, ela vai surgir para analisar, aí eu trago aqui para a minha área, como as violências de Estado têm sido intensificadas, assim, de forma geral, para a população de forma geral. Se a gente for ver os dados no Brasil e no mundo, a gente vai ver que a população LGBT
LGBTQIA+, é um alvo, é o outro, é aquele que pode ser eliminado se for preciso, mas dentro do cárcere a gente vê isso de uma forma muito mais clara, porque dentro das prisões do Brasil, essa população está sendo estuprada, está sendo morta, está sendo violentada, está sendo utilizada como mula para facções, e, enfim, é um ambiente onde a gente pode fazer um recorte muito interessante para evidenciar como a população LGBTQIA+, é invisibilizada, tanto que as primeiras normas de, por exemplo, a criação de uma ala LGBT aconteceu muito recentemente, se não me engano, em 2016. E ainda assim, até hoje, até 2020, que eram os dados que eu tinha aqui na pesquisa que eu utilizei para essa apresentação, a população LGBTQIA+, no cenário brasileiro, só tinha ala específica para ela em 3% dos presídios. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a conquista de direitos. Primeiro ponto, a gente teve com a aprovação da Lei de Maria da Penha, né, a gente teve a inclusão também de políticas voltadas para mulheres transexuais e travestis. Em seguida, o CNJ emitiu uma resolução para a realização do casamento homoafetivo, em cartórios. Em seguida, o decreto garante, decreto número 8.727, garantiu o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero. Em seguida, no ano de 2018, o STF autorizou a alteração do nome e do gênero no registro civil nos cartórios. E o que é interessante? A gente vai observar uma série de ações realizadas pelo STF, mas por quê? Por que o STF está agindo? Porque o STF ele só vai agir quando depois que o Congresso for instigado a atuar, ele não atue. Somente nesse panorama o STF vai agir. Então, o que acontece? Tem uma lei, um projeto de lei, na verdade, que é do ano de 2006, que ele visa a criminalização da homofobia, e até então ainda não foi objeto de análise. Diante disso, diante da observação desses dados gritantes sobre a realidade da população LGBTQIA+, o STF precisou agir. Então, tiveram essas modificações. No ano de 2019, o STF determinou a discriminação contra a população LGBT e ele determinou isso como crime. E incluiu esse crime na Lei 7.716, que é a Lei do Racismo. Em seguida, o STF também suspendeu as restrições para a adoção de pessoas homoafetivas. E outra coisa que eu acho interessante trazer aqui, já que a gente está falando sobre criminologia, né, também, nesse panorama todo, que quando há a inclusão do crime em uma lei que já está posta, que é a lei do racismo, você tem uma pena, você tem uma penalização, mas você não tem a implementação de políticas públicas, que é o que de fato pode solucionar essa realidade, pode fazer com que esses números de violência diminuam. Então, a gente vai ter, por causa de toda essa violência, violências contra a mulher, violências contra pessoas homossexuais e LGBTQIA+, violências contra crianças e adolescentes, até porque a grande maioria dos casos registrados de estupro, de abuso contra crianças e adolescentes ocorre por uma pessoa próxima. Geralmente é um tio, geralmente é um pai, um padrasto, entende? Então a gente precisa conscientizar as pessoas sobre essa realidade, porque isso ainda é muito invisibilizado. E a gente vai ver também a população LGBTQ+, sendo vulnerabilizada nos ambientes de trabalho, nas escolas, na representação política, que a gente está vendo uma realidade muito mais positiva nos últimos anos, mas extremamente negativa quando a gente fala do chefe do executivo, que é alguém que ataca diretamente os nossos direitos. E
E nesse panorama todo, já que a gente estava falando de criminologia, a gente observa, eu trabalhei no Juizado da Infância e Juventude através da Defensoria Pública, e uma coisa que eu observei empiricamente foi que acontecia muito da situação, que geralmente a grande maioria dos crimes no sistema prisional ocorre por causa do tráfico de drogas ou de crimes relacionados ao patrimônio, roubo, furto, enfim. E acontece muito de uma família estar organizada e trabalhar nisso, né? Trabalhar na produção desse crime organizado. Pessoas que não tiveram escolaridade adequada, pessoas que não têm como conseguir um trabalho que pague o suficiente para sustentar a quantidade de filhos que tem. Então, tem essa ausência de políticas públicas, mas trazendo a questão da família, eu faço uma comparação com a família que é a família do presidente, porque o presidente está sendo investigado por uma série de crimes, os filhos dele também estão sendo investigados por uma série de crimes. Tem um podcast, e eu vou deixar aqui no link, vou deixar o link aqui nos comentários para que vocês tenham acesso, que se chama A Vida Secreta de Bolsonaro, onde vai mostrar como o Flávio Bolsonaro, desde os seus 18 anos, quando ele foi eleito vereador, ele ficava jogando videogame na sua sala, né, no seu gabinete, enquanto a mãe, principalmente, a família organizava esse esquema das rachadinhas. Então, são milhões retirados dos cofres públicos, desviados através desse sistema familiar de rachadinhas, sem a gente entrar em outras questões, como a questão das milícias, enfim, todo o envolvimento que eles tiveram, que inclusive o Adriano Nóbrega também estava incluído entre essas pessoas que foram laranjas nos esquemas de rachadinhas, um conhecido miliciano. E basicamente a minha apresentação é essa. Eu peço perdão se eu tiver me estendido, mas eu acho que essas questões precisavam ser ditas. E eu passo a palavra então para o meu amigo Felipe Encarnação. Olá. Pronto, agora foi. Novamente. Então, eu vou dar um panorama. Muito obrigado, Lani. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que a gente está tratando no fluxo, né, de a gente conseguir trazer essas informações desde o começo. Acho que a gente tem de ir na fonte, a gente tem de ir na raiz das situações, e eu acho que, principalmente, as raízes dos problemas que nós temos hoje estão na nossa história. Então, é muito importante a gente ter um olhar histórico, né? E eu vou trazer aqui um panorama atual, tá? Em relação à situação do Brasil no exterior e em relação aos direitos LGBTQIA+, e o quanto isso atinge a gente, né? O quanto isso atinge a comunidade LGBTQIA+. Tem uma frase muito interessante, que é assim: mesmo que o presidente Jair Bolsonaro seja derrotado nas urnas em 2022, uma parte do prejuízo causado por sua gestão à imagem do Brasil no exterior é irreversível. E eu não estou falando isso, não sou eu que estou falando. Quem falou foi o diplomata e ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, Rubens Recupero. Né? Ele fala também que o mundo se acostumou durante décadas, desde o fim do governo militar, a ver que os governos que se sucediam no Brasil podiam ter prioridades distintas, né? Mas todos tinham valores compatíveis. Todos tinham uma fidelidade aos princípios da Constituição, o engajamento em favor do meio ambiente, dos povos indígenas e principalmente dos direitos humanos. Como exemplo, eu trouxe aqui 3 jornais, lá no dia 23 de junho, o The Guardian, o The New York Times e o Washington Post, eles fizeram reportagens sobre o alertas de investidores de trilhões de dólares ao Brasil pelas políticas de desmantelamento da Amazônia. Naquele dia, as instituições financeiras responsáveis pela gestão de mais de 4 trilhões de dólares enviaram uma carta ao governo Bolsonaro avisando sobre o risco da retirada de investimentos do país caso não houvesse uma ação mais efetiva para controlar o desmatamento na Amazônia.
Como resposta, o nosso vice-presidente, Mourão, falou, após o encontro online com os investidores, falou o seguinte: em nenhum momento investidores se comprometeram com o investimento. Eles querem ver resultado, eles querem ver a redução do desmatamento. Eu tenho uma apresentaçãozinha que eu vou colocar aqui para a gente ver melhor o que eu quero falar para vocês. Um momentinho. Não sei se já está aparecendo para vocês. Sim. Perfeito. A gente está aqui no posicionamento internacional. Então, ele admite a necessidade, Mourão admite a necessidade de combater a ilegalidade na Amazônia, mas ele defende, assim como o Bolsonaro, que há um exagero na percepção sobre a destruição da região. Ele fala ainda: a floresta está em pé, muitos colocam que a floresta está queimando. E no mesmo dia, incrivelmente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, tinha registrado a maior alta de desmatamento para o mês de junho, desde 2015. Né? O ex-diplomata, o ex-ministro, ele também salienta que essa confiabilidade foi perdida porque, com a experiência Bolsonaro, ainda que ela termina no que vem, né, em 2022, com a nova eleição, vai ficar sempre aquela dúvida sobre o futuro do Brasil. Até que ponto o Brasil não vai ter uma recaída nesse tipo de comportamento, como a Lani trouxe aqui na história do Brasil em relação ao regime militar, né? Ou seja, né, um governo antidemocrático. Numa visita ao Brasil, o conselheiro nacional da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, diz que seu encontro com o presidente Bolsonaro foi tenso e sem noção. Ele veio com o intuito de tratar sobre desmatamento e transações econômicas com a China. No entanto, a conversa foi para outro lugar. Né? O Bolsonaro começou a falar sobre como a votação nos Estados Unidos foi roubada. Né? Insinuou as fraudes nas urnas levantadas nas eleições americanas por Trump, né? Dando a entender que o atual presidente John Biden ganhou de forma roubada. Eu coloco aqui como o Jake Sullivan trouxe nas redes sociais, que ele afirma que o governo Biden defende o hemisfério seguro e democrático. Passando para a posição econômica internacional do Brasil, as dívidas com os organismos internacionais são assustadoras. Né? Em referência à ONU, né, trazendo os valores que o Brasil está devendo à ONU, ele não vai... em torno de 114,3 milhões de dólares. Tá? E salienta, inclusive, a ONU, que o direito de voto na Assembleia Geral de 2022 pode ser perdida no Brasil. E o Brasil, que é um dos fundadores. Né? Referente ao bloco econômico BRICS, né, há uma dívida de 350 milhões com o Banco BRICS, né? E também teve uma série de indisposições recentes, né? Principalmente com as falas de xenofobia da cúpula do governo Bolsonaro, incluindo os filhos do presidente, né? Desencadearam um problema diplomático com a China, que resultou em um estremecimento dos dois membros do grupo. Além das relações fragilizadas e do não pagamento, o banco prevê emprestar 3 bilhões ao Brasil nesse ano. Sem falar do Mercosul, que a relação encontra-se fragilizada também, né, por parte dos outros membros. Eles falam que a visão geral é que falta capacidade em conduzir uma política ambiental responsável. É o principal impeditivo para que o acordo Mercosul e União Europeia possa acontecer, possa avançar. Né? Além do que a OMS também traz no começo do ano de 2021, né, lá em janeiro, ela garantiu que o Brasil tinha se tornado o maior risco sistêmico da segunda onda do Covid, já que os Estados Unidos, a China e a Índia naquela época já tinham começado seus respectivos programas de imunização. E a gente sabe muito bem como foi né, inclusive Pfizer e a grande mensagem que a gente nunca respondeu. Além de outros bancos, né, que a gente está devendo, eu trouxe aqui algumas notícias que vocês podem ver aqui
do BRICS, de diversos outros organismos internacionais, como o Banco de Desenvolvimento do Caribe, a Corporação Andina de Fomento, o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, a Associação Internacional de Desenvolvimento, a fatura que não foi paga alcançou 2,4 bilhões de reais, segundo o levantamento obtido pelo Estadão, né? Com o Ministério da Economia. E, incrivelmente, o Ministério da Economia trata o não pagamento como atraso. Além disso, o Ministério jogou a responsabilidade sobre o Congresso, que vetou os recursos necessários para o pagamento e utilizou a verba para obras de interesse do governo e emendas parlamentares. Então, além do seu não comprometimento com a política econômica externa, que lembra muito a herança da ditadura militar, que a Lani já tinha colocado, que deixou, e não estou falando aqui da herança, né, de mortes e perseguições, que o Bolsonaro tanto elogia, não, eu estou falando em relação à dívida externa, que chegou a 1,2 trilhões de dólares. Além da estagflação, né, que é a combinação de economia estagnada e inflação acelerada, que incrivelmente esse combo, né, que ajudou para essa retirada dos militares. Então, com isso a gente consegue ver, né, que o governo está indo no caminho contrário da evolução econômica. E também, tratando aqui dos direitos LGBTQIA+, também contra os direitos, né, no que tange os direitos LGBTQIA+. Ali no segundo observatório de política externa e da inserção internacional do Brasil, a situação dos direitos LGBTQIA+, na América Latina é, antes de tudo, desigual, né? Para começar. Porque os direitos conquistados são distintos na América Latina. Entre os países da região, há uma enorme dificuldade de fazer com que as políticas saiam do papel. E os dados disponibilizados de monitoramento sobre o tema ainda são bastante insatisfatórios. Frente aos avanços obtidos na última década sobre o reconhecimento dos direitos LGBTQIA+, desenvolve-se na região uma forte politização reativa promovida pela onda conservadora em curso. Nesse sentido, a vanguarda do conservadorismo atual é representada pelo chefe do Estado brasileiro, né? Ou seja, o Jair Bolsonaro. A gente está indo contra a economia, mas a gente está avançando nisso daí, né? Pelo menos. Que não é uma coisa boa, óbvio, eu estou rindo aqui. O que não esconde sua aversão à concessão de direitos da cidadania LGBTQIA+. A gente eu trouxe até uma linha do tempo dos direitos aqui que a gente conquistou ali só no século XXI, porque o século XXI foi, sim, um tempo de grande avanço, né, para os direitos LGBTQIA+. Em 2002, a Argentina, aqui como pioneira aqui na América Latina, aprova o direito à adoção por casais do mesmo sexo, e a partir daí, né, seguem-se diversas iniciativas do Brasil, Colônia, Cuba, Panamá, Uruguai. Em 2004, é lançado o programa Brasil Sem Homofobia, que simboliza um marco, né, de reconhecimento da cidadania LGBTQIA+. Em 2007, a Colômbia reconheceu o direito ao patrimônio de casais do mesmo sexo, assim como no Uruguai também reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo, e 2 anos depois aprovou a mudança de sexo e de nome na identidade e o direito à adoção. Em 2008, em Cuba, foi aprovado o direito ao procedimento de resignação sexual, e no mesmo ano, o Panamá teve um decreto, né, houve um decreto presidencial estabelecendo a discriminação da homossexualidade. A partir de 2010, mais direitos foram conquistados na região, dando destaque para o desempenho do Brasil nesse cenário. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, nota-se o STF, né, aqui, decide aprovar a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em 2015, o STF também decide pelo direito à adoção. Em 2019, enquadra a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, como trouxe Jalane aqui sobre o STF. Embora, né, inegavelmente, representem avanços e sinalizem por um caminho mais assertivo para a garantia da cidadania plena da população LGBTQIA+, ainda são limitados, precários e marginais os direitos, tendo pouca efetividade em termos reais, né? De acordo com um levantamento feito em 2020
pelo Congresso em Foco, a bancada evangélica na atual legislatura, né, é composta por 120 parlamentares, sendo 105 deputados e 15 senadores. Não se trata de um grupo coeso por abrigar congressistas de partidos de orientações políticas diferentes. O que os une são os alegados valores cristãos. Né? E eu passo aqui. Isso daqui são notícias recentes, né, onde pastores profetizam o apocalipse para chamar fiéis aos atos do 7 de setembro. E teve em Minas Gerais, teve esse outdoor, aí que é o evento cívico Deus, Pátria, Família. Né? Participe e traga a sua família. Esses valores cristãos, né, e em particular o entendimento do que seria família, é isso que os une, é isso que os junta. Os setores mais conservadores da sociedade brasileira aproveitam o descontentamento político da parcela da população com os governos petistas para aderir a Jair Bolsonaro na eleição de 2018, que aconteceu. Né? Como historicamente apontado pela Lani, ali que as igrejas, as instituições religiosas, elas possuem uma posição conservadora acerca dos direitos LGBTQIA+. Essa é a nossa preocupação em relação ao dia 7 de setembro, né? Onde a base da chamada é a preservação dos ideais de família, né? E com certeza contra o STF, que Lani também já trouxe, que eu já trouxe aqui nos textos, foram os grandes responsáveis para esse avanço acontecer, né? Em relação aos direitos LGBTQIA+. Né? E é onde toda a força que o Bolsonaro está impondo ali, concentra suas forças na atualidade contra o STF. Né? O governo Bolsonaro aqui, para finalizar, vê esse dia como um meio de confirmar seu poder popular e, consequentemente, de se perpetuar no poder. Mas a gente se pergunta, né? A que custo? Né, Lani? A que custo? E é isso, eu finalizo. Trouxe um pequeno aparato, né, do que a gente consegue ver através da nossa visão internacional, dos nossos avanços, dos nossos direitos, e também do como o Brasil está andando no ramo internacional. Né? Andando, como a gente pode ver ali, meio capenga, né? Então, vamos lá. Um momentinho. Tá. Eu queria perguntar para a Lani, aqui, que foi bem interessante, que ela está falando sobre símbolos, que é importante a gente trazer os símbolos, né, em relação aos ataques a LGBTQIA+, durante a Segunda Guerra Mundial, no campo do nazismo, e me lembrou bastante Bourdieu, né, que ele fala sobre o poder simbólico, ali, que traz e descreve o processo em que se perpetuam e impõem determinados valores culturais, né, e que a gente percebe esses valores culturais aqui em relação, inclusive, ao dia 7 de setembro, né, Lani? Uhum. Ao ser colocada em prática a violência simbólica, ela legitima a cultura dominante que é imposta e acaba sendo naturalizada. E tu trouxe em relação às minorias, né? Que, querendo ou não, foram historicamente trazidas para o campo do outro, né? Com bullying, com assédio sexual, com assédio moral, né? São os símbolos de violência perpetuada. E me pergunto, Lani, o que a gente pode trazer além de expor isso, né? Porque eu acho que a gente precisa expor esse método, porque é um método, né? Tu vê como um método essa violência simbólica? É uma perpetuação. Eu vejo como uma reprodução. Aí você vai ver bastante o Foucault trabalhando isso, né? Essa reprodução dessa violência. Porque, que nem eu falei ali da questão dos olhos desatentos, a gente não observa e o método, ele tá aí, ele tá posto, né? A gente que precisa enxergar a gente precisa desses olhos para poder enxergar, precisa dessas lentes que a gente precisa dessas lentes que somente a educação de qualidade vai nos proporcionar. Então, enquanto a educação,
não for prioridade o desenvolvimento da cultura, do esporte, do lazer, porque afinal os gregos tinham um momento de ócio e eles era o momento de criar, né? Era o momento onde depois de você desenvolver a filosofia, você ia lá e ia debater, ia pensar sobre aquilo, ia tirar as conclusões. A gente precisa do ócio, do lazer, né? Tanto que é uma demanda trabalhista histórica, assim, quando a gente conseguiu alcançar o direito das 8 horas de trabalho, era uma pauta a questão do lazer, porque a gente precisa de descanso, a gente precisa. E o que a gente observa? Outra coisa que eu lembrei agora falando disso, isso acaba nos alienando cada vez mais, porque nos foca no processo de trabalho e a gente é enxergado cada vez mais por essa elite dominante, essa galera que o Bolsonaro representa, como corpos úteis para suas finalidades. Tanto que eu estava até falando com o Felipe hoje sobre a questão do salário mínimo. O salário mínimo, eu não sei se foi contigo, se eu comentei, mas o salário mínimo, ele é exatamente o salário mínimo para que você se mantenha vivo, para que você se mantenha vivo, alimentado e possa se locomover para executar a força de trabalho. Essa força de trabalho que é a base de todo esse sistema. Tanto que cada vez mais buscam precarizar as relações trabalhistas. Foi através da reforma trabalhista que precarizou demasiadamente as relações de trabalho, colocando o empregado como um ser autônomo, sendo que o Estado negou a autonomia da consciência, digamos assim, através da negação do acesso à educação. Se a gente olha para o mercado, para toda essa economia, para essa economia que está toda hora mudando, né? Porque isso faz parte do sistema capitalista, racionalizar, pensar. Se você não se adaptar, você fica para trás. Precisa se adaptar. Então, você precisa de uma educação de qualidade, de uma base que te proporcione essas lentes, né? Porque senão você vai só ser instrumento. Só instrumento, e é exatamente esse instrumento que me veio agora em mente aquela situação em que a empregada doméstica estava arrumando, foi no Recife, se eu não me engano, ela estava lá, e ela pediu para que a patroa dela cuidasse do filho dela, uma mãe negra, uma criança negra, pediu para que a patroa reparasse a criança entrou no elevador, subiu, ela caiu de não sei quantos andares e morreu, sabe? Nada aconteceu até onde eu lembro de ter olhado as notícias a respeito em relação à patroa, à família, porque era uma família, assim, conhecida, essas famílias que têm as pequenas oligarquias, digamos assim, ainda remanescentes no Brasil. E então é esse povo que através da reprodução dessa violência simbólica, que também é objetiva, porque também é a galera que mais morre. Se você for olhar o mapa da violência no Brasil, a população preta é a população que mais morre, é a população que mais é presa, é a grande maioria, e a maioria da população é mais de 51%, gente. Então, esse discurso do Bolsonaro de que a minoria tem que se curvar à maioria, assim, se a gente for fazer uma análise através do direito, o que ele está falando? A minoria em direitos, não é a minoria em população, porque a gente é muito mais, a gente é muito forte, só que a gente é tão invisibilizado e essa dignidade nos é negada há tanto tempo que a gente não consegue enxergar, que nos é negada essa visão. E aí tem esse teto nos gastos da educação, da saúde, enquanto a gente morre, enquanto a gente não é educado a enxergar os nossos direitos. E isso é uma pauta que eu sempre trago nas discussões com meus colegas do direito, que é a questão de que os direitos fundamentais do artigo 5º, pelo menos, minimamente, a gente não é nem a Constituição, é o artigo 5º, deveria ser ensinado nas escolas, deveria ser colocado para debate, deveria ser, nossa, se a gente soubesse que a gente tem esses direitos elencados no artigo 5º, eu acho que a gente daria um grande passo já era um começo, né? E eu não sei se o Felipe quer complementar agora, a partir daí. Isso, você quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, a gente estava conversando sobre utopias ainda agora, que quem foi uma situação em que eu estava conversando num debate feminista, em que a gente trabalha muito com questões objetivas, né, as violências históricas e etc, e o queer acaba sendo muito uma utopia, sabe, essa realidade perfeita onde a gente simplesmente manifesta que a gente respeitando os princípios, os direitos, enfim, tendo essa autonomia
tão necessária para viver nesse Estado democrático de direito, o queer ele fica muito como uma utopia. Só que na criminologia, graças a estudiosos como Chiesa, Zaffaroni e por aí vai, se vocês forem pesquisar, e aí tem as redes sociais do Libertas, se quiserem seguir, inclusive, vocês vão ver essas discussões, a gente trabalha com utopia, com base na realidade, é claro, porque se as realidades imaginadas, essas racionalidades imaginadas que a Maria e a Rafaela falou, elas ocorreram, elas foram criadas, então a gente também pode criar outras realidades. Então, como que a gente poderia utilizar isso que a gente tem, os princípios, as regras, os instrumentos normativos, para criar essa realidade utópica e que, na verdade, é direito, né? Os artigos o que está elencado no artigo 5º é uma utopia que está na norma. Você poderia discorrer um pouco sobre isso, amigo? Lani, é interessante, acho que a gente discutiu um pouco sobre isso, mas ficou na superficialidade. Mas é importante perceber que a nossa Constituição já é pronta, né? Ela já é perfeita, linda. Inclusive, se a gente parar para ler, a gente tem ali todos os nossos problemas resolvidos, né? Só na Constituição. Mas eu acho que o ver social, né? E eu digo que o meu ver social modificou totalmente quando eu entrei na universidade e que é um espaço e que tem que ser um espaço democrático para todos. Eu acho que esse é um ponto e esse é o primeiro passo, né? Porque a educação tem de ser para todos e ela não é ainda, né? Eu acho que esse é um ponto utópico ainda ali da Constituição. E como, né? Como fazer? Eu acho que a gente teve muito investido em relação à educação, mas para além da educação universitária, a gente tem de ir na base. Né? Porque tava falando hoje com a minha irmã que a minha sobrinha vai começar agora a creche. Né? E na creche, óbvio, né? Na creche, ali na primeira série, a gente tem um início ali do lúdico, né? Do início do que se faz como pessoa, porque a gente vai criar ali um ser humano. Quais são as medidas, quais são as ferramentas que se utilizam para criar essa pessoa que está ali, né? Se educando do Estado, do município, né? Visualizar a realidade da pessoa, a realidade da criança, né, ali na sua família, que é a sua microsociedade, é importante levar em consideração essa microsociedade para a gente poder agir através da nossa Constituição, né? E através disso mostrar para essa criança, e óbvio, né? Não tô falando da creche, mas estou falando já da sua construção, esse panorama do que é ser cidadão, do que é pertencer a uma sociedade, assim como saindo da sua família, né? Porque, como tu bem falou, Lani, a importância da educação, inclusive sexual, nas escolas, devido a esse desconhecimento, acontecem diversas formas de violência contra a criança, né? A gente está falando aqui de crianças que são que não conseguem falar, que não sabem como falar, e mostrar para ela seus direitos, mostrar para ela a importância de se entender como cidadã, se entender como pessoa, né? Na sua individualidade, e isso o direito também traz. É de suma importância. Através dali, através dessa conscientização do pequeno ao grande, a gente tem uma realidade, né, que é utópica para o Brasil, devido ainda a gente ter uma educação de base extremamente desfalcada, extremamente pobre ali no campo precarizada, né? Essa é a palavra. E eu acho que a utopia seria a revolução educacional através, principalmente, de políticas públicas. Eu acho que a gente conversa bastante sobre políticas públicas. Eu acho que são... Agora é o momento da gente poder perceber a sociedade e perceber o que ela precisa para poder ter o avanço econômico. Isso tudo para a gente poder avançar economicamente. Porque um país não pode avançar economicamente se o seu povo não se educar.
Eu acho que essa é a minha tomada meio utópica, né? Mas é que eu acredito muito que pode chegar lá. Elaine, quer complementar alguma coisa? Perfeito. Eu concordo plenamente, né? Isso que o Felipe falou é resultado de muitos debates que a gente tem. A gente sempre está falando sobre isso, sobre o poder das políticas públicas, como é importante a gente pegar essa teoria que é trabalhada na universidade e colocar em prática, né? E executar e fazer acontecer. Só que a gente precisa de apoio, a gente precisa de representação política, a gente precisa de parlamentares mais interessados com a educação, com a cultura, com o esporte, do que com o avanço do agronegócio, que beneficia pouquíssimas pessoas, gente, e que, assim, são o quê? 4 commodities que nem representam o feijão com arroz tão necessário para o prato do brasileiro, que tá tão caro, né? Tá tão caro, assim como a gasolina, que também tá muito cara porque ela tá voltada para interesses privados, se vocês forem pesquisar, né? Ela tá igualada ao dólar, né? Porque Sim. O dólar, ele beneficia os investidores, que são muitos. E aí aumenta o preço da gasolina. E aí aí o Bolsonaro vai lá e tenta trazer essas cortinas de fumaça, né? Que assim, é o que ele sabe fazer. É desviar a atenção, é trazer a teoria da conspiração, é disseminar mentira, é trabalhar através do medo, e como a gente bem observa, historicamente, adoro uma versão histórica, o medo tem sido um instrumento de dominação, assim, há muito tempo, suplícios, condenações em praça pública, porque se você tinha medo, você não ia fazer aquilo. Então o Bolsonaro trabalha muito através do medo, sabe? Inclusive pessoas famosas que tiveram acesso a uma educação de qualidade, apoiando o discurso do Bolsonaro armamentista, porque, enfim, tiveram alguma situação, foram vítimas de alguma situação, né, e acabam trazendo esse medo para si, ele, por falta de outra pessoa que olhe para minha necessidade, eu vou votar nele, porque ele representa essa necessidade que eu tenho, mas essa necessidade mesmo que você tem, essa sua necessidade, ela vai ser suprida com esse personagem, que é um personagem, né, uma pessoa caricata, que a gente vai olhar para os atos normativos, assim, a gente já via antes dele ser eleito presidente, que ele não fazia nada. Legislação, manifestação, a gente consegue observar o tempo de trabalho dele atualmente no executivo, né, como chefe do executivo, e ele passa assim, tem dia que ele nem trabalha, tem dia que ele trabalha 2 horas. Que presidente é esse? O que ele está fazendo? Qual que é o trabalho dele? A quem interessa o tempo disponível, o tempo de trabalho do Bolsonaro? Enfim, e aí, eu gostaria já de direcionar para o final, né? Vamos encerrar, eu acho que está bem rico já. E nos próximos dias a gente vai ter outras apresentações também. Amanhã a gente vai ter o Coletivo Nós Outras, falando também sobre a história, lutas e conquistas de direitos do movimento feminista no Brasil, falando também através das vozes da Luísa Rodrigues, que é advogada, da Marina Muzilo também, que é bacharela pela Faculdade de Direito, sobre os direitos das mulheres, sobre as lutas durante o período militar, do governo militar. Eu vou entrar de novo, trazendo de novo um panorama histórico, trazendo as 3 ondas do feminismo, do movimento feminista. E eu gostaria de encerrar a minha fala, e eu já passo a palavra para o Felipe para ele encerrar também, falando sobre... Eu li recentemente um texto que é produto de uma apresentação do Ailton Krenak, que é líder indígena. Ele apresentou na UNB, se eu não me engano. E aí ele fala, o título é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí o que ele fala? Que a gente tem um panorama muito complicado à nossa frente, muito difícil, muito pessimista. E o que a gente pode fazer? A gente pode, antes de terminar, eu vou responder também a pergunta quer ver a pergunta do João. Uhum. Eu vou terminar aqui, eu passo a resposta para o Felipe, aí ele já encerra. Vai ficar melhor assim. O que a gente pode fazer? A gente pode pensar ideias e ir soltando essas ideias. Só que a gente solta a ideia e a gente age a partir de nós. Porque a gente tem muito esse pensamento de que uma ação não vai fazer a diferença. Então, se eu jogar o lixinho aqui na rua, não faz a diferença, só mais um lixinho aqui que está na rua. Inclusive, eu e o Felipe vivemos uma situação recentemente, a gente gosta muito de ir para a beira do arroio aqui de Pelotas, o Quadrado.
E aí tem um jovenzinho, ele deve ter uns 10 anos no máximo. E aí a gente estava comendo, a gente dividiu lá o nosso lanchinho com ele. E ele pegou o recipiente e jogou no arroio. E a gente, meu Deus, não era para jogar no arroio. E a gente foi explicar para ele, né, que não era, que não podia. E ele, mas não faz diferença, não faz nada. Tipo, uma criança. E, tipo, para criança que não teve essa passagem, essa vamos dizer assim, esse start, esse reconhecimento de si como alguém que faz parte de um coletivo muito maior, que é muito maior do que ele, a família dele e o grupo ali, sabe, onde ele vive, que é muito maior. A gente precisa ter essa noção do todo, a gente precisa ter essa autonomia da vontade de uma forma, assim, que a gente fala tanto no direito, né? Essa autonomia da vontade frente a essa liberdade de expressão, essa liberdade de ação que a gente tem, né? Que a gente pode ser punido por isso, a gente pode, enfim, danificar a natureza. A gente precisa, então, por meio das políticas públicas, a gente volta, trabalhar a base, trabalhar desde a infância. Nunca ficou tão evidente, eu acho, na história agora mais recente, como a gente, essa diferença entre as gerações, né, geração X, Y, Z, os millennials, os cringes, né, e nunca ficou tão evidente que a gente tem essas gerações e que as gerações se renovam, elas se transformam, então a gente precisa promover um diálogo maior entre as gerações, porque todo mundo tem algo a contribuir, tem experiência, tem vivência, a gente tende muito a jogar o conhecimento para o campo do científico. É muito importante, definitivamente a gente precisa tomar atitudes amparadas na realidade científica, no que tem de estudos, no que tem de dados, para poder pensar as políticas públicas, mas a gente também não pode ignorar o conhecimento indígena, o conhecimento da população remanescente de quilombos, dos quilombolas, esses conhecimentos ancestrais, esses conhecimentos de vivências, que são tão ricos, e que são muitas vezes invisibilizados, ignorados e até feitos de piada pelo presidente. Enfim, acho que eu até me estendi. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todas, de todos e de todes, e agradecer a presença do Felipe Encarnação por ter aceitado participar desse evento comigo. Infelizmente, a gente não conseguiu a participação da Isra Porto, que é também nossa colega pelo coletivo Corpos Livres. Quero agradecer também ao coletivo Corpos Livres por nos permitir a fala aqui em nome deles, e inclusive, se quiserem seguir a gente no Instagram, @coletivo Corpos Livres. Tá. Agradecer a presença do Nosotras e do Centro Acadêmico Ferreira Viana também pela parceria, eles toparam, a gente pensou dia 1º mesmo, eles já nos deram a resposta positiva para o nosso convite, e muito obrigada mesmo, agradecer também a presença de quem está assistindo agora. Muito obrigada, muito obrigada. E quero dizer que a gente vai deixar disponível até as 10 horas do dia de hoje o formulário para as presenças para certificados, tá? Então, a gente vai deixar uma perguntinha ali para que vocês respondam, para a gente verificar direitinho e se vocês quiserem fazer contribuições também. O meu Insta também está disponível, é o @juristapósmoderna. Gosto dessa contradição de termos, porque a gente vai contra essa colonização toda. Enfim, aí eu passo a palavra para o Felipe Encarnação Costa. Oi, gente, para finalizar a fala, né, e também para responder João colocou aqui algumas falas aqui. As poucas conquistas sociais tidas recentemente são colocadas em xeque diuturnamente pelos arroubos autoritários e pelo desalinho entre os poderes. Exatamente. Lutemos para que o legislativo e o executivo façam valer o texto constitucional. Realmente, estava falando, inclusive, já ia comentar com Lani sobre essa cortina de fumaça, que ela também, o termo falou, que até anotei aqui, em relação a esse ataque ao STF, né? Que é uma cortina de fumaça. Para quê? 2 pontos que eu coloquei aqui particularmente, né, que seria no caso para impedir esses avanços, né, aos direitos das minorias, e também para que a gente possa ver outras coisas a não ser a investigação que está ocorrendo.
contra eles e contra o filho deles, né? Filhos dele. Ele parabenizou Lani pela profunda fala, como sempre. País rico é país sem pobreza. Exatamente, João. Eu acho que tu comentou isso na minha fala em relação à educação, né? Que a educação justamente ia ajudar o país a crescer economicamente. E com certeza, sem dúvida alguma, as políticas públicas elas têm de vir para acabar, erradicar, principalmente agora, que aumentou, né, o nível de desemprego. Temos 19 milhões de desempregados no Brasil hoje em dia, e a fome do Brasil aumentou, principalmente devido ao Covid, né, e principalmente com as taxas de desemprego. Então, aumentou muito, bastante ali a fome do Brasil. Então, com certeza, e sem comida na mesa a gente não consegue estudar. Isso é basilar, né? E a pergunta do João aqui, ele fala: o histórico de violência à população sexo-diversa fomenta o pensamento punitivista nela? Como contornar este pensamento? Então, João, essa primeira parte da pergunta, né? O histórico de violência à população sexo-diversa fomenta o pensamento punitivista nela? Devido ao histórico, principalmente, sim, né? Por conta de diversas punições que tiveram a população sexo-diversa, ali que a gente está falando. A Lani trouxe o histórico aqui, né, tanto de lobotomias. A gente pode deixar aqui, a lobotomia foi tida, né, tem até uma série no Netflix, que esqueci o nome, eu posso colocar depois, que trata sobre essas lobotomias feitas contra pessoas sexo-diversas, né? Pessoas que pensavam fora da caixa ali do que a sociedade te estava impondo. Além do nazismo ali, né, das mortes, milhões de mortes, além de todos os ataques contra a população LGBTQIA+, na história, e sim fomenta a violência e até hoje. É tanto que a gente consegue perceber através, inclusive, dos pensamentos do Bolsonaro. Ele ele falou uma coisa muito interessante em uma reportagem, né, que duas pessoas barbudas se beijando deveria ter na casa dele, na casa dessas pessoas. A sociedade não quer ver isso. A sociedade não quer ver isso. Ele deixou bem claro. A nossa sociedade não quer ver isso, né? Então, o que ele fomenta nesse pensamento? O que ele traz através dessa perspectiva de que a população, que ele fala pela população, quer ver. E através do que se quer ver, o que se quer negar. Né? Porque a gente traz a negação e através da negação se há violência. Né? Um outro ponto, como contornar esse pensamento? É justamente tirar a negatividade, tirar a forma de ver, a forma de pensar. Né? A gente traz bastante educação e a gente toca nessa tecla bastante vezes sobre a educação, desconstruir, né, esse estigma, esse pensamento, né? E através do nosso dia a dia. Eu acho, João, que para além das investidas jurídicas, uma sociedade ela só vai crescer, ela só vai se perceber como um todo, como o Lani estava falando, a gente tem de perceber como uma gota num oceano, né, que a gente faz parte desse oceano, e que nosso dia a dia, nossas pequenas atitudes, elas fazem diferença. Né? Dialogar com um colega do trabalho de uma forma transparente, mostrando ali, né, incentivar que há fragilidade, há imperfeição em toda a sociedade, e demonstrar sua fragilidade para outra pessoa, e ela vai incentivar, né, a outra pessoa a se abrir também. Isso também se trata da empatia, né, isso partindo para outro campo. Né? Esse exercício é fundamental, porque nos tornamos capazes de reconhecer a necessidade de mudança, né, das pessoas quando enxergamos os preconceitos que cultivamos. Então, a gente pega o outro, percebe o outro dentro desse organismo que a gente vive, né? Que é o planeta Terra, que é Gaia. A gente se percebe o outro, a gente vê as minhas imperfeições e as imperfeições do outro. Os meus direitos, os meus amores, que é a minha família, a minha sociedade, né? É a mesma que o outro.
né? E o que a vida dele privada, o que as escolhas dele, políticas, religiosas, vão acarretar dentro de mim, se ele não tomar nenhuma atitude que possa coibir, que possa agredir o meu espaço, a minha percepção, né? Então, diante disso, João, eu penso, né, como contornar esse pensamento no nosso dia a dia, percebendo nossos pensamentos, percebendo nossas atitudes, né, e tomando, óbvio, todas como eu posso dizer, os objetivos, todas as formas que a gente pode ter nas nossas ferramentas contra a homofobia e contra a violência contra nós, né, sexo diversos que vivemos. Então, essas ferramentas jurídicas do direito nós devemos usar, mas principalmente as nossas ferramentas sociais, nossas ferramentas emotivas, emocionais, as ferramentas familiares, elas têm de ser levadas ao todo, não para certa sociedade, certo, um pequeno núcleo social, né? E é isso, acho que eu finalizo... Carlos, preso amanhã. Eu finalizo a minha fala agradecendo grandemente essa oportunidade de estar falando com vocês, de estar falando com Lani aqui, para a gente conversar, para a gente trazer ideias, para a gente, sendo mesmo... trazendo diversos pontos ali de pensamentos, né, de psicologia ao direito, porque é preciso a gente ter esse pensamento educacional, né? E fico muito feliz de estar aqui, não sou de falar muito online, assim, mas eu fico muito feliz, extremamente feliz de estar nesse momento que a gente precisa se juntar, a gente precisa falar sobre a situação atual, de ter essa oportunidade. Muito obrigado, boa noite, e façam a diferença no dia a dia de vocês, façam a diferença na família de vocês, trazendo amor, luz, compreensão e empatia. É isso que a gente precisa no momento, né?